aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus saiu da sinagoga e foi com Tiago e João para a casa de Simão e André. A sogra de Simão estava em casa, estava de cama, com febre. E eles logo contaram a Jesus. E ele se aproximou, segurou sua mão e ajudou-a a levantar-se. Então a febre desapareceu e ela começou a servi-los. À tarde, depois do pôr do sol, levaram a Jesus todos os doentes e os possuídos pelo demônio. A cidade inteira se reuniu em frente da casa. Jesus curou muitas pessoas de diversas doenças e expulsou muitos demônios. E não deixava que os demônios falassem, pois sabiam quem ele era. De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus se levantou e foi rezar num lugar deserto. Simão e seus companheiros foram à procura de Jesus. Quando o encontraram, disseram: todos estão te procurando. Jesus respondeu: vamos a outros lugares, às aldeias da redondeza. Devo pregar também ali, pois foi para isso que eu vim. E andava por toda a Galileia, pregando em suas sinagogas e expulsando os demônios. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Façamos um tempo de silêncio. Interiormente rezemos, pedindo que o Espírito Santo venha nos ajudar a compreender essa palavra. Amém. Irmãs e irmãos, pregar o Evangelho não é, para mim, motivo de glória. É antes uma necessidade para mim, uma imposição. Ai de mim se eu não pregar o Evangelho. Ai de mim. Se o santo mártir apóstolo Paulo, com todas as virtudes de santidade, falou isso, imaginemos nós, imaginemos o tamanho do ai de nós, se nós não pregarmos o Evangelho. Ai de nós. Nós podemos olhar para o mundo e não mais dizer que o mundo está do jeito que está porque Deus abandonou. Nós podemos olhar para o mundo, para os gravíssimos dramas da humanidade inteira e não mais dizer que o mundo está desse jeito porque o diabo está solto fazendo o que quer. Nós agora olhamos para o mundo, vemos as coisas pavorosas acontecendo no mundo e nós temos que bater no peito e dizer: ai de mim, o mundo está assim porque eu não estou pregando o Evangelho. Essa é a grande novidade que Jesus traz. Nós agora olhamos para o mal, olhamos para as potências do mal e não ousamos fazer como o povo do Antigo Testamento fazia, dizendo: será que Deus nos abandonou? Nos Salmos, em muitos textos do Antigo Testamento tem muito essa afirmação: será que Deus não me vê mais? Será que Deus nos abandonou? Será que Deus não tem piedade mais de mim? Nós do Novo Testamento não podemos mais levantar essas dúvidas, porque depois que Jesus pregou o Evangelho,
e foi pregado na cruz para nos dar de graça a boa nova da salvação, nós olhamos para o mundo e dizemos: as coisas lá em casa, na minha vida, no mundo, estão do jeito que estão, porque eu não estou pregando o Evangelho. E o mais impressionante, diz Paulo, tome lá comigo a segunda leitura, o segundo parágrafo, o versículo 17. Se eu exercesse minha função de pregador por iniciativa própria, eu teria direito a salário. Mas como a iniciativa não é minha, trata-se-me de um encargo que me foi confiado. É um encargo que me foi confiado. Paulo já falou lá em cima que pregar o Evangelho para mim é uma imposição. Versículo 18, leia comigo. Em que consiste então o meu salário? Continua. Em pregar o Evangelho, oferecendo-o de graça, sem usar os direitos que o Evangelho me dá. Nós não podemos pregar o Evangelho com segundas intenções. Nós temos que pregar o Evangelho oferecendo o Evangelho de graça. A palavra Evangelho significa boa nova, boa notícia. A boa notícia por excelência para nós é que Ele nos amou, deu sua vida por nós, nos salvou morrendo para nós. Essa é a maior e mais importante boa notícia. Ele nos amou, deu sua vida por nós, por seu sangue Ele nos salvou. Nós temos que fazer isso de graça. Não temos que pregar o Evangelho para, em troca da pregação do Evangelho, comprar um rádio, comprar uma televisão, construir uma igreja grandona, pintar a igreja, trocar o piso da igreja, comprar carro para o padre. Não é para isso que nós pregamos o Evangelho. Nós temos que oferecê-lo de graça. Por quê? Vamos ler? Versículo 19. Assim, livre em relação a todos, eu me tornei escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível. Olha só, pregar o Evangelho. Para pregar o Evangelho eu tenho que ser livre em relação a todos. Eu não posso estar no bolso de ninguém. Ninguém que fez favor para a igreja deve calar a boca do pregador, do catequista, do ministro da palavra. Ninguém tem que poder dizer para um pai, uma mãe, para uma esposa, um esposo: imagina, você não vai falar isso para mim não, porque eu já te fiz tal coisa. Nós não podemos permitir que ninguém tenha autoridade sobre a nossa liberdade de pregar o Evangelho, entregar o Evangelho. Livre em relação a todos, para que eu fale o que Deus quer, e não o que eu quero, e não o que agrada ao ouvido dos outros. Impressionante isso, né? E tornar-me escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível. Versículo 22. Com os fracos eu me fiz fraco, para ganhar os fracos. Com todos eu me fiz tudo, para certamente salvar alguns. Versículo 23, bem forte. Por causa do Evangelho, eu faço tudo. Para quê? Para que esse trabalhão danado, que o livro de Jó lamenta, que a vida do homem é uma fadiga, uma escravidão, uma tristeza, quando levanta, quando deita, é uma permanente fadiga. Agora nós temos um sentido para essa fadiga. Para que isso tudo? Porque o meu maior sonho, a minha maior luta, a nossa maior luta tem que ser: o meu maior sonho é fazer parte do Evangelho. Por causa do Evangelho eu faço tudo para ter parte nele. Nós corremos atrás do Evangelho não para ter parte no Evangelho, mas para ter parte com as coisas do mundo. Desde a vaidade de ser reconhecido, elogiado como padre, como ministro disso ou daquilo na igreja, ministério disso ou daquilo, as vaidades nossas, as ambições, as ilusões do mundo. A única ambição nossa, ter parte no Evangelho. E Jesus que garante que nós tenhamos parte no Evangelho. Vamos ao Evangelho número 9. Nós estamos ainda
no capítulo 1 de Marcos. Domingo passado nós paramos no versículo 28 e hoje nós continuamos no versículo 29 até o versículo 39. Vamos lá? Bem acordados, bem descansados depois dessa noite tão gostosa e fresquinha para dormir. Toda a igreja. Naquele tempo, Jesus saiu da sinagoga e foi com Tiago e João para a casa de Simão e André. Lembra? Jesus domingo passado estava na sinagoga pregando e de repente um homem possuído grita: que queres de nós? Vieste para nos destruir. Lembra? Ele fez o espírito impuro calar e todo mundo ficou impressionado. O que é isto? Um ensinamento novo. Ele sai da sinagoga e vai para a casa de Simão e André. Versículo 30. A sogra de Simão estava de cama com febre e eles logo contaram a Jesus. É engraçado porque Pedro era pescador com o irmão dele. Jesus passou lá, chamou os dois, falou: deixa a barca, deixa as redes, vem, segue-me, eu vou fazer de vocês pescadores de homens. Aí Jesus sai desembestado, percorrendo a Galileia, pregando o evangelho. Quando é hora de descansar, de dormir, Jesus vai para onde? Para a casa de Simão. Segundo os relatos do evangelho, Jesus mudou lá de Nazaré, da casa de Nossa Senhora e São José, e foi morar na casa de Simão, foi viver lá. Durante 3 anos, essa casa de Simão foi a casa dele. E ele está pregando, só que lá na casa onde ele está hospedado tem uma doente. A sogra do primeiro que ele chamou para seguir a ele. Eles contam para Jesus. Jesus fica sabendo e Jesus tem uma atitude muito interessante. Ela estava de cama com febre. Para o povo do Antigo Testamento, no tempo de Jesus, todas as coisas inexplicáveis, todas as coisas misteriosas que não podiam ser explicadas, se era boa, falava que era uma bênção de Deus. Se era uma coisa ruim, inexplicável, falava que era coisa do mal. Se a gente lê não só os evangelhos, mas também a literatura geral das outras culturas, há 2000 anos atrás a febre era considerada uma manifestação do mal, porque a pessoa às vezes estava bem e de repente ela começava a tremer, a suar, pensava: tem um espírito nesse camarada. E se a pessoa tinha o mal, o maior problema é quem vai cuidar dela, porque todo mundo que tinha alguma manifestação do mal, o comportamento mais delicado era quem é que cuida de quem está com o mal, porque tudo que você fazia para uma pessoa que tivesse em situação alterada para o mal, comprometia você. Já falei de outras vezes, desde dar esmola para um cego, mendigo, sentado na beira do caminho, se você desse a esmola e encostasse nele, você ficava impuro, você ficava contaminado com a impureza que estava nele, o leproso ou o cego. A sogra, na casa que Jesus está, com febre. Jesus está vindo da sinagoga. Era o culto da liturgia da palavra. Era o rito de purificação semanal, era ir à sinagoga. Ele está voltando, eles avisam: na casa que você está hospedado tem uma mulher com febre. Ele deveria dizer: opa, então não vou entrar não, porque eu estou vindo da igreja, não posso ficar impuro e ficar contaminado com a impureza dela. Esse era o comportamento natural para o povo do tempo de Jesus. Na maioria das vezes, tirava a pessoa da casa que ficava doente. Para cada uma das doenças tinha um monte de coisas que tinha que ser feito. Inclusive no livro do Levítico, no livro dos Números, descreve: se tinha uma pessoa com alguma doença numa casa, tirava a pessoa da casa, tirava todas as coisas de dentro da casa, punha lá fora durante uma semana, fazia um rito de purificação da casa e ninguém entrava. E pegava o doente e levava ele para longe, para um lugar afastado. Quando aqui passava uma semana, os 7 dias, aí colocava as coisas de volta, a casa estava pura. Eu estou falando isso porque nos dias de hoje, as pregações que a gente escuta nos dias de hoje, o povo, os pregadores estão recuperando essa compreensão de antes de Jesus chegar no mundo. A ideia de que as enfermidades, as doenças têm a ver com a manifestação do mal. Se você escuta rádio em casa ou televisão, quando você põe num canal que tem um programa dos irmãos evangélicos, ou mesmo alguns alterados da nossa igreja, eles na hora de rezar, de orar, eles falam assim:
espírito da enfermidade, espírito da miséria. Isso é uma mentalidade de que as doenças e qualquer dificuldade na vida tem a ver com manifestação dos espíritos. Tá certo isso para os dias de hoje? Claro que não. Não tem coisa mais atrasada, mais estúpida. Depois de tantos homens e mulheres ao longo dos séculos, pelos 7 dons do Espírito Santo, um dos dons do Espírito Santo é o discernimento, o outro é a sabedoria, o outro é a ciência, o outro é o entendimento. Os homens e as mulheres que se aplicaram nos estudos, que desenvolveram essas máquinas poderosas que tiram o sangue da gente, no examezinho de sangue dá para descobrir tanta doença que a gente tem. Você vai lá, toma um medicamento, controla a doença, mata a bactéria, mata o vírus. Nós não podemos entender que as coisas más que acontecem hoje conosco são manifestação do mal, como do tempo de antigamente, que não tinha esses recursos. Gente, está ficando um absurdo. Nós estamos entrando num processo de atraso mental, de atraso cultural, porque é muito mais fácil a gente pôr a culpa nos espíritos. Jesus poderia dizer: não vou entrar nessa casa não, porque eu estou vindo da sinagoga, não posso ficar impuro. Se ele ficasse impuro, ele não poderia sair pregando. Olha o que ele faz. Quando contam para ele que a sogra de Pedro está com febre, daqui um pouco a gente vai voltar às doenças. Versículo 31. E ele se aproximou, segurou sua mão e ajudou-a a levantar-se. Esse rito que Jesus faz, olha as palavras fortes: se aproximou, segurou o quê? Sua mão, ajudou o quê? A levantar-se. Jesus fazer isso, para o tempo dele, isso aqui era uma coisa completamente proibida pelo livro do Levítico, livro dos Números, parte do livro do Deuteronômio. Não podia encostar, ainda mais ele que era um pregador, senão ele se contaminava. Ele usa um rito novo, ele não se afasta. E quando ele se aproxima, segura a mão e ajuda a levantar, acontece uma coisa. Vamos ler? Então a febre desapareceu e ela começou a servi-los. Aqui já tem no Evangelho de Marcos, é o primeiro milagre de cura de Jesus de enfermidade. Qual é o sinal de que a sogra de Pedro está curada? Ela começou a servi-los. Ela foi para a cozinha, arrumou um lanche, fez a janta, serviu água, serviu café, serviu biscoito para o povo. Qual é o sinal de que nós estamos curados? Se nós servindo, minha gente. Leia lá. Assim que passou a febre, ela começou a servir. Qual é o sinal de que nós estamos curados? Para saber se nós estamos de verdade curados, se nós servimos. Porque muitas vezes nós estamos fisicamente sem nenhuma enfermidade, mas não servimos para nada. Não valemos uma picada de fumo, como o povo falava antigamente, não era? Isso não acontece conosco? Fisicamente não temos nada, mas também não valemos nada. Portanto, pode ser que a pessoa mais enferma fisicamente nessa igreja, mas que mantém a luta dentro de casa, trabalha, faz suas tarefas, até com o corpo doidinho para ficar numa cama, mas levanta, trabalha, cuida, aconselha, visita, cuida da sua responsabilidade. Pode ser que a pessoa mais enferma fisicamente aqui da igreja seja para Jesus a pessoa mais curada. Está entendendo? Com Jesus agora a coisa se inverteu. O sinal da cura não é se eu vou lá na igreja, pego o microfone e falo que agora Jesus me abençoou, me prosperou, agora minha vida é só riqueza, só bênção, só dinheiro, só carro novo, só apartamento, só isso, só aquilo. Não. O sinal, a manifestação poderosa de Jesus na minha vida e na sua vida é se a gente presta para servir os outros. Agora vem a pergunta mais difícil. Fazendo um profundo exame de consciência, cada um de nós aqui se considera curado, ou precisamos que a mão de Jesus toque nós para que a gente se coloque melhor para servir? Precisamos do toque de Jesus hoje? Nós precisamos que a mão de Jesus ajude a gente a se levantar? Precisamos? Pode até ser que tem algumas aqui na igreja que está numa labuta tão grande de servir, que a mão de Jesus vai chegar para dizer para ele: ó, descansa um pouco, deita,
repousa. O sinal da manifestação de Jesus em nossa vida se traduz no serviço, na paciência generosa, de cuidar da minha responsabilidade. Engraçado, o que Paulo falou na segunda leitura: ai de mim se eu não pregar o evangelho. A sogra de Pedro ficou curada. Ela passou a pregar o evangelho não pegando o microfone, não ganhando um jaleco na igreja para ter um jaleco na igreja e dizer que agora tem uma coisa na igreja para fazer, necessariamente. Mas o sinal de que a sogra de Pedro virou uma pregadora do evangelho não é pegar o microfone, é o quê? Servir. Tão bonito isso, né? Agora, minha gente, a cobra vai fumar agora. Versículo 32, pegue lá comigo. À tarde, depois do pôr do sol, quer dizer, à tarde depois do pôr do sol, quer dizer, terminou o sábado que Jesus estava fazendo coisa que ele não podia fazer, que era curar alguém, que era proibido você fazer caridade para alguém dia de sábado. Terminou o sábado, começou o 8º dia da semana. Vamos lá? À tarde, depois do pôr do sol, levaram a Jesus todos os doentes e os possuídos pelo demônio. A cidade inteira se reuniu em frente da casa. Que confusão que Jesus trouxe para Pedro, hein? E para a sogra dele. Versículo 34. Jesus curou muitas pessoas de diversas doenças e expulsou muitos demônios. Continua. E não deixava que os demônios falassem, pois sabiam quem era ele. Lembra domingo passado, o homem possuído por um espírito impuro? O que ele gritou quando Jesus começou a ensinar? Jesus, Filho de Deus, o que queres de nós, Jesus Nazareno? Eu sei quem tu és o Filho de Deus, o Santo de Deus. Hoje, de novo, nós estamos no 2º capítulo, no 1º capítulo de Marcos. E Marcos, pela 2ª vez, fala que Jesus não deixava que os demônios falassem, pois sabiam quem ele era. Se você ler o Evangelho de Marcos, os 16 capítulos, é o menor evangelho que tem. Marcos, nos 16 capítulos, ele repete muito essa ideia, que os discípulos passam os 16 capítulos com a cabeça dura. Tudo que Jesus prega, tudo que Jesus ensina, tudo que Jesus realiza, os discípulos ficam sempre com um pé atrás. Será que ele é mesmo o Messias? Será que ele é mesmo o Filho de Deus, o enviado? O Evangelho fala que os discípulos estão sempre desconfiados, mas o diabo tem segurança de quem é Jesus. Ele sabe quem é Jesus. Domingo eu falei e alguns ficaram assustados. Essa semana foi bacana escutar as reações de alguns. Eu disse assim, que o problema para nós agora não é enfrentar mais o diabo não, porque o diabo Jesus já enfrentou. O problema nosso, para o mundo de hoje, não é mais o enfrentamento com o diabo. Quem tem poder de enfrentar o diabo e vencê-lo é Jesus, é Deus. Ele, morrendo por nós na cruz, sofrendo por nós, derramando o seu sangue, servindo-nos, como a sogra de Pedro, derramando o seu suor, sua lágrima, seu sangue, para servir para nós a salvação de Deus. Ele venceu o pecado, venceu a morte, venceu o inferno, venceu o demônio. Agora, a nossa luta não é mais com capeta, a nossa luta não é mais com demônio, com o inferno, com o medo da condenação. A nossa luta agora é outra, vencer as maldades que estão aqui dentro de nós. Essa é a nossa luta. Ter coragem. Eu não quero, a minha vontade é de ficar na cama domingo o dia inteirinho, mas tenho uma obrigação, eu tenho que servir a Deus. Jesus é aquele que vem dizer para o demônio, cala a boca porque agora você não faz o que você quer. Quando eu digo e alguns assustam, vale repetir, com toda segurança e obrigação que eu tenho que falar. O nosso problema aqui na igreja não é tirar capeta de ninguém mais não. Aqui capeta não baixa. O nosso problema aqui na igreja é outro. É a gente ter coragem de pôr a mão no coração e dizer, Jesus, tem tanta coisa ruim no meu coração que não tem me deixado te servir o meu irmão. Me liberta disso, Jesus, não é? Muitos de nós
fica meio sem vergonha, fala: padre, eu acho que tem até um trem ruim me azarando a vida, que não deixa eu fazer as coisas certas. Cria vergonha, apanha tipo. Sabe, essa semana eu me desdobrei muito, mas muito, em pegar o Evangelho de Marcos e ver a quantidade de vezes que aparece o confronto da ação de Jesus contra o mal. É impressionante, é uma coisa que a gente pode viver 100, 200 anos que a gente não dá conta de esgotar a grandeza do que esse Evangelho apresenta para nós, da autoridade de Jesus que vence o mal. O mal para Jesus não é o que me põe na cama ou numa cadeira de roda. O mal para Jesus é o que me torna incapaz de servir. Esse é o mal. Segundo a Organização Mundial da Saúde, a Jaque está aqui, mexe com isso, mais de 70% das doenças do mundo são de fundo psicossomáticos, não é isso? Psicoemocionais. Mais de 70%, de cada 100 doentes, mais de 70 estão doentes por uma razão psicológica e emocional. Decepção com a vida, frustração, sentimento de rejeição, de incapacidade de vencer as coisas que o mundo oferece, de conquistar, vai deixando a gente enfermo psicológica e emocionalmente. Os complexos, os traumas, as decepções. Se é assim, e essas doenças emocionais, elas vão manifestando o corpo da gente começa a manifestar, a somatizar, começa a dar psoríase, doença na mancha na pele, coceira, começa a dar dor no estômago, dor na coluna, que são as mais comuns, não são? As tensões. Minha gente, chegar numa igreja e pregar no Evangelho e dizer: eu vou expulsar o demônio que está fazendo você ficar doente, e eu, saia. Se são doenças psicoemocionais, é claro que eu, tendo dentro de mim a convicção de que eu vou ficar livre disso, é uma doença psicoemocional, quer dizer, é uma doença inventada pela minha forma de pensar e sentir, e eu faço uma sessão de tirar essa doença, ela sai, porque ela é criada por mim e ela pode ser jogada fora por mim. Não é esse o raciocínio? Aí, você entende por que as nossas igrejas evangélicas tiram o capeta e faz aquela sessão de expulsação do mal, e todo mundo começa a dar testemunho, porque são doenças psicoemocionais. Entendeu? Você nunca, presta atenção numa doidura que eu vou falar agora, que você não vai esquecer nunca. Você nunca vai ouvir, como no Evangelho não tem nenhum relato, de que levaram para Jesus uma pessoa que nasceu sem as duas pernas, ou sem os braços, e o pastor ou o padre orou, e a pessoa nasceu as pernas nela e ela saiu andando. Você nunca vai ouvir esse tipo de relato, entendeu? Porque o milagre não acontece naquilo que eu não tenho. O milagre acontece naquilo que eu sou, naquilo que eu tenho. O milagre é pegar aquilo que eu tenho, que eu sou, e fazer isso funcionar. Se eu não tenho perna e vou lá no Divino Pai Eterno para Ele fazer um milagre para mim, eu vou voltar sem perna. Ou então põe uma prótese dessas engenharias bonitas de jovens que estudam, meninada, que estudam e aprendem e desenvolvem tanta coisa bonita, e põe lá uma prótese mecânica e a pessoa sai andando, não é? Mas você não vê na Bíblia alguém que nasceu sem braço e tem um milagre, nasceu o braço nele. O milagre não acontece naquilo que eu não tenho. O milagre transforma aquilo que eu sou e aquilo que eu tenho. Se fosse esse discurso que usam hoje os nossos irmãos evangélicos e muitos pregadores de igreja, de tiração de capeta, se fosse a coisa tão mágica assim, nós poderíamos fechar o serviço de saúde, né, pública, que é tão capenga. Já não funciona bem mesmo? Vamos botar só as igrejas tirando capeta, que todo mundo fica curado. Mas a gente não ouve isso. Essa semana eu atendi 3 pessoas que passou por cura e libertação na igreja, e achou que estava curado e que estava curado, e o pastor até falou que não era mais para tomar o remédio, e jogou o remédio fora. De repente, a crise é uma doença que não é psicossomática, mas é uma doença física. Mas também as doenças psicossomáticas têm tratamento para elas, não tem? E tem como ser curado delas. Nós hoje não podemos entender as enfermidades como manifestação do capeta assim, não. As
as 10 doenças, as 10 maiores causas de morte no mundo. Uma coisa assustadora. As 10 maiores causas de morte no mundo, que são ligados ao funcionamento do coração e ao funcionamento do cérebro, o que a gente chama de derrame ou de infarto, não é? Como também o câncer, a AIDS e outras epidemias. Mas as 10 maiores causas de morte no mundo, elas são consequências de 3 coisas: estresse, obesidade e sedentarismo. Curiosamente, hoje, no mundo, morre mais gente porque está comendo demais do que de fome. Não é assustador isso? Não é assustador isso? Tem mais gente morrendo consequência do comer demais, o que não deve, do que de fome. Isso não é grave, minha gente? Tem mais gente morrendo por ficar só na televisão, no sofá, na poltrona, sentado o dia inteiro, do que porque não tem perna para caminhar, por causa do sedentarismo, que precisa fazer exercício, fazer caminhada. Hoje em dia, mesmo os barracos mais pobres por onde eu ando, a gente chega aqui em alguns lugares aqui no Canedo, tem aqueles barracãozinhos de aluguel, assim a gente vai visitar os doentes, mas a gente chega, a casa está limpinha, essas cerâmicas que limpam uma vez por semana, e aí a dona da casa, o dono da casa, limpa a casa uma vez por semana, o resto faz o quê? Vai para frente da televisão, senta lá. Vai lá na panela, come o que não deve e senta no sofá. Vai lá, come. Então, nós vamos inchando, nós vamos travando os ossos. E nós não podemos ir na igreja para o padre, para o pastor tirar capeta, porque tem outro capeta que precisa tirar. A estupidez que está na nossa forma de tocar a nossa vida, esse é o capeta mais difícil de tirar. Nossa forma de cuidar de nós, nossa forma de viver, nossa forma de encarar a vida. O estresse é o que mais provoca enfermidades, é o que mais provoca homens e mulheres afastados do serviço. Por quê? O que é o estresse? É uma pressão que o mundo joga em cima de mim, que minha família, que a sociedade, não é? Que a propaganda, que eu mesmo jogo em cima de mim. Eu quero conquistar, eu quero conseguir isso, eu quero conseguir, e eu vou levando a minha vida na paulada, até uma hora que o meu organismo entra em colapso. Pum! Não dou conta mais. O meu corpo fala para a minha cabeça: não dou conta de te seguir. Não é assim? Isso é o estresse. Tudo que a gente come faz mal para o estômago. Tudo que a gente bebe faz mal para o estômago. Vai deitar, não dorme direito. Vai trabalhar, não trabalha direito. Aí, numa desordem que nós criamos, porque nós somos escravos da expectativa que o mundo enfiou em nós, que nós enfiamos em nós mesmos, que a sociedade e a família jogam em cima da gente. Se a gente tem coragem de chutar o balde e dizer: eu vou ter qualidade de vida, eu vou manter um ritmo de respeito ao meu corpo, de respeito à minha saúde, de respeito à qualidade de envelhecimento que eu quero ter, vai mudar tudo. Aí, a gente chapa na correria da vida, come tudo quanto é besteira, a obesidade, e vai para o sofá, e a hora que o médico fala que a gente está com o organismo, o coração, na beira de dar um colapso, aí a gente vai para o padre e o pastor fazer uma reza poderosa para tirar o capeta. Não é capeta que tem que tirar, é gordura, entendeu? Não é capeta que tem que tirar, é excesso de comida. Não é capeta que tem que tirar, é o controle remoto da mão. Sai do diabo dessa televisão, entendeu? Sai da frente desse computador, joga fora esse celular um pouco. Aí, minha gente, a gente ri, mas nós temos que chorar, que o trem está feio. Aí, é uma irresponsabilidade criminosa de nós pregadores passar a pôr a culpa no capeta e tirar a responsabilidade da pessoa e dizer: não, o mal que estava ocupando sua vida é porque alguém fez uma macumba e você passou perto da macumba que ele fez, por isso que o mal, eu passo a culpa para o capeta e para o outro que fez a macumba, e eu acho que eu estou certinho. Eu dando dízimo para a igreja e oferta na igreja, eu posso tocar a minha vida do jeito que eu quero. Ai de mim, se eu não pregar. Olha, versículo 38, tome lá. Jesus é fascinante, olha lá. De madrugada, quando ainda estava escuro,
Leia, igreja. Jesus se levantou e foi rezar num lugar deserto. Impressionante, né? Ele faz isso tudo. Trabalha e ainda levanta de madrugada para fazer o quê? Para ir rezar num lugar deserto. E nós trabalhamos como Jesus e levantamos de madrugada para ir rezar num lugar deserto também. Nossa vida precisa ser mudada. Nossa forma de encarar a nossa relação com Deus precisa ser mudada. Jesus, se Ele sendo Deus precisava levantar de madrugada para ir rezar, imagine nós, minha gente, pecador e miserável do jeito que nós estamos e somos. Olha a cena que vem agora. Versículo 36, toda a igreja. Simão e seus companheiros foram à procura de Jesus. Quando o encontraram, disseram: todos estão te procurando. Nós, Jesus, mas sua fama lascou, que bombou, que está todo mundo atrás do Senhor. Todo mundo querendo que o Senhor faça por eles. A turma está começando a ficar o quê? Cruzar os braços e agora deixa que Deus Todo-Poderoso vai agir. Antes, tudo estava ruim do jeito que estava porque o capeta estava tomando conta. Então todo mundo cedia para deixar o capeta fazer o que ele queria. Agora todo mundo cruza os braços e diz: não, Deus vai abençoar, não, Deus vai ajudar, não, Deus vai abençoar, não, Jesus vai abençoar. Não é assim não. Ele ajuda, Ele abençoa, mas nós temos que fazer a nossa parte. Pedro vai lá e fala: Jesus, ó, tem um povão atrás de você, vamos embora lá, está todo mundo te procurando. Olha a reação de Jesus, que coisa curiosa. Versículo 38. Jesus respondeu: vamos a outros lugares, às aldeias da redondeza. Vou para lá não. Vou para lá não. Lá eu já mostrei que a coisa está do jeito que está. Não é porque Deus quer e nem porque o diabo toma conta. Lá eu já mostrei que a coisa está do jeito que está porque o povo está aceitando essa mentalidade. O povo não está mudando de vida. Eu já joguei o fermento do evangelho, que um ensine um para o outro, porque eu vou vazar para outra banda. E olha que coisa interessante. Leia. Devo pregar também ali, pois foi para isso que eu vim. Devo o quê? Pregar também. Pregar. É interessante que Jesus não fala devo curar, devo tirar capeta. Ele fala devo pregar. Por que Jesus fala pregar? Porque a pregação, o que é que a pregação gera em nós? Se for uma pregação bem preparada, porque tem umas pregação que é difícil de engolir, não é? O que é que a pregação gera em nós? Qual é o papel da pregação do evangelho? Formar a nossa mente, educar o nosso coração, e aí a gente muda as nossas atitudes. Então, o evangelho, a pregação do evangelho, tira de nós a ideia de que a coisa está assim porque Deus quer. Tira de nós a ideia de dizer: as coisas estão desse jeito porque o capeta tomou conta, é sempre assim, uns têm um destino, vai ser desse jeito, é destino da gente, o mal toma conta. Não é o mal fazendo o que ele quer, não é Deus deixando eu mal porque Ele quer. Eu preciso é mudar a minha mentalidade, escutar o Evangelho, mudar a minha mentalidade, metanoia, ver qual é a meta de Deus para mim, mudar a minha mentalidade e ir na direção da meta de Deus para mim. A pregação gera isso em nós. A pregação, portanto, vou falar uma coisa que talvez te assuste. A pregação não muda Deus e nem muda o capeta. A pregação muda a mim, a você, a nós. Tá claro? Tá? E olha que eu sei que escutar a pregação, mesmo uma pregação bem preparada, é chato. Porque pregação, ela mexe com a gente. Sobretudo uma pregação quando ela é baseada na palavra de Deus, não tem como ela não mexer com a gente. Não tem como a gente não sair dessa igreja hoje perguntando: o que é que está me provocando tanto estresse? O que é que está me fazendo ficar tanto obeso? O que é que está me fazendo ficar tão sedentário e sem exercitar? Eu gosto de repetir, não é? Quantos de nós trabalhamos, lutamos, tocamos nossa vida, trabalhamos, lutamos. Aí de repente o corpo começa a empacar e o corpo não reage, não dá conta.
Aí vai no médico, faz exame. O médico fala assim: você precisa tomar mais água, seu rim está parando. Você precisa, na hora que vai comer, curar esse estresse e mastigar direito. Todos nós já passamos por isso, não já? Gente, não é um absurdo que um médico tem que falar para nós, velho, que nós tem que tomar água? Não é uma doidura? Não é? Que nós temos que mastigar direito quando comemos? Não é uma loucura que tem que orientar para nós que a gente não pode comer fritura, que não pode tomar refrigerante do jeito que quer, que não pode comer coisa gordurosa? Não é uma doidura? Está na cara que não pode, só que a boca e as manias da gente não deixam, a gente é escravo disso. Por isso a pregação joga para nós, joga sobre nós a rede. Quem quiser engarrancha na rede da pregação e sai do engodo da vida horrorosa que está e deixa ser salvo pela pregação. Versículo 39 termina assim: e andava por toda a Galileia, pregando em suas sinagogas e expulsando os demônios. Ai, tomara que a gente saia dessa igreja hoje melhor. Tomara que nós saiamos daqui hoje menos estressados, menos obesos, menos sedentários. E a coisa mais louca do mundo, a coisa mais maluca do mundo é a quantidade de homens e mulheres com preguiça de fazer exercício, escuta a radiodifusora e compra aquelas cápsulas poderosas que você perde 15 quilos em uma semana. Não tem isso? Até nas rádios católicas, não tem? A velhinha está lá baixando no doce, na fritura todo dia, aí põe lá na rádio católica, na televisão católica, e fala: olha, essa cápsula poderosa, você vai controlar o diabetes, vai controlar a osteoporose, vai controlar o triglicéride, e vai lá e compra, e continua comendo o que não deve, bebendo o que não deve. Não está desse jeito? Essa semana, eu li que nos Estados Unidos pegaram as 4, como chama isso? Suplemento alimentar. Pegaram os 4 que mais vendem nos Estados Unidos. Fizeram um teste para ver o que tem naqueles suplementos. Sabe o que descobriram? Farinha pura. Agora, se é assim nos Estados Unidos, com o rigor que eles têm, imagina no país da Petrobras. Imagina no país da Petrobras. Imagina. E o mais pavoroso é que nós não respeitamos nossa saúde, nosso corpo, e depois a gente apela e vai nos médicos que faz plástica e manda tirar as gorduras, cortar aqui, aplicar as injeções para ficar com o corpo. Porque a gente não cuida da gente. A gente quer ficar igual a televisão ensina, mas a gente é escravo do estresse, da obesidade, da comelança, da bebelança e do sedentarismo. Esse diabo Jesus tem que tirar de nós hoje. O diabo que faz a gente pensar que nós não temos responsabilidade sobre nós mesmos. Irmãs e irmãos, se você deseja, se você espera de Jesus a salvação, pergunte para Jesus primeiro: Jesus, de que é que o Senhor hoje quer me salvar e me libertar? O que é, Jesus, que tem me tornado escrava e escravo? O que é, Jesus, que tem me tornado um enfermo, uma enferma, acamado? Incline a sua cabeça e converse com Jesus. Peça a Jesus essa cura. A cura, a graça de você passar a cuidar melhor de você, respeitar o seu corpo, amar você, respeitar você, cuidar da sua saúde, cuidar e respeitar os seus limites, cuidar e cultivar as suas potencialidades. Fale para Jesus, converse com Ele.